1997, eu estava dando aula à noite na UERJ e um senhor bate na porta, a porta fechada, e eu abro a porta, pois não, eu sou oficial de justiça e trago aqui, o senhor tem que assinar para receber uma intimação. Mas o que será que eu fiz? Parei no lugar errado? Será que, além da multa, agora existe algum tipo? Não, Olavo de Carvalho, era dirigido a mim, ao Joel, e mais um colega que estava envolvido também nessa situação. Enfim, isso por conta da entrevista ao JB, que depois se converteu numa segunda intervenção, um artigo que eu escrevi ao JB, a partir, como você dizia, de um jornalzinho aparentemente inócuo, chamado O Indivíduo, contra as cotas, contra a política afirmativa na PUC e contra a Semana da Consciência Negra. Então nós dizíamos, isso é racismo, mas de onde vem isso? Porque há algumas citações, não citações, mas referências que têm uma certa tonalidade conceitual. E aí eu disse, entre outras coisas, cito a frase que você menciona aqui, eu digo assim, depois escrevi mais longamente, né, no artigo subsequente, mas eu digo, os autores fizeram uma salada de conceitos ultraliberais modernos com outros antimodernos místicos na linha de Metternich, Demetrio e Guénon, além de noções vulgares do senso comum brasileiro. E depois o artigo trata disso. Havia ali a presença, exatamente como você diz, desse tradicionalismo que tem raízes na filosofia ocidental. E mais adiante você vai sintetizar, e eu estou chamando a atenção para isso, porque efetivamente há aí algo que tem passado sob o radar nas análises do bolsonarismo. Porque isso não diz respeito apenas a quem tem um interesse arqueológico, filológico, conceitual, epistemológico no bolsonarismo. Isso diz respeito à ideologia implementada e ao investimento libidinal que essa ideologia é capaz de atrair. Explico por que eu digo isso. Você diz o seguinte, Michel, em que a própria abstração e o relativismo sobre a perspectiva do tradicionalismo, da ultradireita, a própria abstração e o relativismo trazidos pela modernidade seriam as grandes ameaças de degeneração e destruição. Eles deveriam ser destruídos, os de esquerda e os judeus de esquerda, e substituídos por uma ordem fixa e concreta. Vejam que aqui há, de fato, uma questão chave. Esses autores se referem, em geral, há tantas possibilidades, né, de recorte histórico, mas, em geral, há um ponto como sendo decisivo na emergência da modernidade, do que eles chamam de modernidade, que é a tese de Hume, segundo a qual fato e valor se distinguem, sendo o fato objeto da ciência, do conhecimento, da observação, e o valor da escolha ou da seleção subjetiva. Isso significa que a crença, que a adoção de perspectivas humanas, etc., tudo isso se dissolve no ar e se converte aí numa possibilidade entre muitas, perdendo a sua, digamos, radicação ontológica, sua fundamentação, e esse relativismo acaba degenerando, degradando a moralidade entendida no sentido tradicional. Esse ponto é chave, e então, como não há solução, e como esses 200, 300 anos não ofereceram uma solução adequada, segundo eles, a única saída seria a regressão. A regressão a esse ponto anterior, inocente, em que fato e valor se sobrepõem, sendo todos objeto de uma razão, mas não dessa razão do esclarecimento, não a razão do século XVIII, mas de uma razão ungida pela divindade, fundada na divindade. Cortemos isso aí, cena rápida. Feminismo, movimento LGBTQIA+, e todas as mobilizações emancipatórias e libertárias, sim, mas particularmente o feminismo e os movimentos das chamadas minorias sexuais,
com papel emancipatório e libertador, a meu juízo revolucionário, promoveram a separação entre sexo, gênero e corpo. Né? O corpo não é mais um destino, a anatomia não é um destino, a sexualidade não se resolve necessariamente naqueles jogos já suficientemente institucionalizados e classificados, e os gêneros são camisas de força que podem ser redefinidos por performance ou pela intervenção da estética de si, na sua multiplicidade. A sexualidade é um espaço processual aberto à experimentação humana. Essa dissociação cria um problema para o macho que é um problema fatal e insolúvel. Nós vivemos o desespero do macho, e o macho pode ser a mulher. Porque nós estamos falando do complexo de construção do falocentrismo, do patriarcalismo. Porque, se é assim, se corpo, sexo e gênero estão dissociados e são frutos de produção histórica e de autoconstituição do sujeito, então isso me abre um campo de liberdade extraordinário. Mas me ameaça porque eu estou diante do abismo, e isso que eu supus ser não está mais garantido. E aí as fantasias e quem não elabora essas possibilidades como liberdade vai se sentir acuado pelo medo, pavor mais do que o medo. E alguém endereça o seu discurso a essa demanda, a demanda que nasce desse medo profundo, demanda por ordem, mas não ordem de segurança pura, a ordem ontológica, essa ordem abalada, subvertida. Quem é que endereça um discurso e inscreve na política esse discurso endereçado a esse medo particular? É o tio do churrasco que lidera a nação e que ostensivamente, performaticamente, encena esse macho, um macho de fancaria. Mas é essa vulgaridade que resolve, porque o sinal é o seguinte: agora nós estamos diante da possibilidade de uma revolução restauradora, em que os gêneros se reacomodam segundo a institucionalidade padrão, em que a sexualidade encontra os canais tradicionais, que são aqueles da natureza, e o corpo pode se readequar, sendo a matéria independente do sujeito. É a matéria que se impõe, que é determinista, etc. Isso significa o seguinte: um acordo com Deus do Primeiro Testamento, com a natureza restaurada em sua essência. Quando eles defendem, essa é a ecologia deles, é essa a natureza que eles querem preservar, é essa a natureza que não pode ser devastada, não é a da vida, é essa mais mortal que enraiza numa ontologia essas possibilidades de ser. A grosseria, a estupidez, a dança da arminha, aquela arminha, todos os fetiches de arma, tudo isso completa esse quadro, apesar de ser assim grosseiro, completa esse quadro, dizendo: nós podemos restaurar essa ordem subvertida por todos aqueles que subvertem essa ordem, a começar pelas mulheres, mas não a mulher individualmente, mas o feminino, que é o campo de invenção política e reinvenção libertária, e todas as possibilidades que decorrem das mobilizações emancipatórias. Essa esquerda degrada a família mesmo, degrada todas essas concepções amalucadas. E é essa esquerda que está provocando a angústia e a agonia de todo mundo. Você busca no Evangelho, no Deus do Primeiro Testamento, uma paz, um apaziguamento provisório e insuficiente. Mas Bolsonaro é capaz de inscrever na política como projeto a restauração do patriarcalismo. Portanto, o Olavo de Carvalho, quando está falando na regressão, no tradicionalismo, nisso tudo que você está trazendo aqui, eu acho que está nos dando pistas importantes para que nós compreendamos o que é que está em jogo, por que as pessoas estão mobilizadas nessa profundidade. Essa não é a única interpretação possível, nem é a única explicação, há múltiplos fatores, e você traz outros também, mas acho que assim a gente adiciona mais um componente do entendimento. Então, vou recuperar uma ideia que o Luiz Eduardo trouxe sobre o patriarcado, né? Porque
porque eu acho que, sim, é muito importante falar do fascismo que existe nesse processo. Acho que é importante politicamente, muito importante, mas eu acho que, do ponto de vista assim, da nossa análise também, do processo todo, é muito bacana a gente falar dos elementos que são constitutivos de diferenças cirúrgicas e que são operativas, né? Então, nesse sentido, você falando do judeu imaginário, do Israel imaginário, a gente pensar que qual é o Brasil imaginário do bolsonarismo, né? Passa por uma questão que agora eu já não sei se você falou aqui ou se a gente falou antes, tá? Que o evangélico acho que estaria excluído, né? Em termos desse do que é o lugar do evangélico na sociedade brasileira, que ele estaria excluído em termos do imaginário. Concordo completamente, né? Porque eu acho que conta aí um elemento fundamental que em inúmeras situações de conversa posteriores, logo às eleições de 2018, com a Bila, em vários espaços, falando dessa retórica da perda e o que estava querendo ser recuperado em termos assim de uma dimensão que em parte é empírica, de vários grupos, ele falava para vários grupos, mas em termos desse imaginário, esse elemento que você trouxe do patriarcado, né, que eu gostaria de falar assim, a partir de uma autoridade, ela é fundamental, a recuperação da autoridade. Falei para vocês que ele tentou se candidatar várias vezes. A primeira delas foi quando lançou qual projeto de lei? PLC 122, combate à homofobia. Combate à homofobia. Tá? Porque, é claro, aquela primeira gestão do Lula já trouxe diferentes minorias, o debate da questão da mulher foi para o governo federal de uma tal forma, uma secretaria, né? Você participou de todo esse processo, né? Mas, de fato, ali foi um corte. A questão da sexualidade foi um corte. Mas aí eu diria, a autoridade perdida para diferentes grupos, a autoridade racial, e aí pensando de novo nas igrejas, o processo de branqueamento dos negros nas igrejas evangélicas. Porque é a religião no Brasil que tem o maior percentual de negros. Quando a gente faz o recorte para igrejas neopentecostais e pentecostais, você vai ver o número de quase 70% de mulheres e de mulheres negras. A média de negros na igreja evangélica é maior do que a média nacional. Mas qual é o processo? É da afirmação racial? Não, é do embranquecimento. Então, a manutenção da autoridade daqueles lugares ensaiados nesse imaginário aí do Brasil, do bolsonarista, né? Ele afirma uma autoridade racial que se dá por esse branqueamento, a anulação dessa questão racial. Tanto que teve, este ano, um congresso, né, que eles organizaram o congresso para falar da questão negra no Brasil entre conservadores, que era a afirmação disso, tá? Outro, para a questão de classe, também a afirmação da autoridade pela, manutenção dos mais pobres num certo lugar, e isso é claro nesse projeto, e isso se afirma a partir de qual elemento? Do mérito. A ideologia do mérito justifica a desigualdade na medida em que vai ter ascensão aqueles que merecem essa ascensão. Os que não merecem, porque não fizeram o tripé do mérito, né? Do sacrifício, da disciplina, né, e dessa perseverança, quem não atuou pelo tripé do mérito não tem direito. Vai continuar lá no seu lugar. Então, vai estar sob o júdice dessa autoridade. O outro aí, que é o gênero, que você falou, fundamental, tá? E aí é muito interessante. Eu tive assistindo a Damares Alves, recebeu no Rio de Janeiro a maior comenda do Rio de Janeiro, a medalha Tiradentes, na Alerj, tá? Quando ela foi receber, olha, eu fiquei em frente assim logo, mas estava lotado, todos os andares ali, lotado, ônibus vindo de toda a Baixada Fluminense. E ali o grupo de mulheres com Bolsonaro, o grupo de pais e mães do Colégio Pedro II, tá? E o grupo de mulheres, e a fala toda da Alana Passos, nossa deputada, né? A Rosane, agora me esqueci o nome e sobrenome dela, radialista, e a Damares era de absoluto empoderamento da mulher. Então, é um empoderamento... Subalterno. Exatamente. Então, você reconhece, você levanta. Essa mulher não é oprimida, essa mulher não é minoria, tá? Essa mulher, ela pode, só que ela atende à autoridade, porque isso está dado o quê?
nos testamentos, no Antigo e no Novo Testamento, nessa leitura que fazem. Então, a questão desse Brasil imaginário do bolsonarismo, ele recupera, porque ele fala para vários grupos, mas a dimensão mais fundamental de recuperação da autoridade, ela acontece para esses vários grupos, levando em consideração essas várias ações. E para completar essa questão do catolicismo, também nunca se viu a Igreja Católica no Brasil envolvida tal como está nessa questão política, né? E inflamada e cindida, tá? A interrupção das missas por pessoas não tem registro na história, né? Então a gente não sabe que projeto é esse exatamente, assim, de destruição, mas é o projeto de estar dentro e estar fora. O Michel está trazendo maravilhosamente no livro, mas ele está acontecendo em diferentes grupos sociais. Qual é a mulher que vale e qual é a que não vale? Qual é o homem que vale e qual é o homem que não vale? Né? E qual é o evangélico que vale e qual que não? O católico que sim, que não? E ele vai produzindo a divisão. E é isso. E aí, operando a partir do que o Boltanski vai falar, que é a humanidade comum. Para o humano comum, vale tudo. Para o humano que não é comum, assim, perde a humanidade. Então, para esse, nada. Né? E é destruição moral e todas as outras que advirão com ela.